E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos ver 6 jogadores que podem deixar o Vasco antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro. Então, são jogadores que devem deixar o Vasco no final de 2020, que já estão com seu contrato próximo do fim. E eu já vou te avisando que a maioria dos jogadores que devem sair, você vai levantar as mãos pro céu e vai agradecer Deus por isso, cara. Então já vai deixando o seu like aí embaixo, que é muito importante para eu seguir fazendo esse quadro aqui no canal. Eu sei que vocês sempre gostam quando eu trago essa série de vídeos de jogadores que devem deixar os clubes no final da temporada. Então é muito importante o seu like para eu fazer também com outras equipes, fechou? Também já aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. Lá a gente tem um contato mais direto, pode trocar uma ideia e tudo mais, fechou? E agora sim, bora ver os jogadores que devem deixar o Vasco. E para começar, o primeiro jogador que enfim deve deixar o Vasco, que deve pegar a sua mala e que deve sair de São Januário é o zagueiro Breno. Esse aí já está há 2 ou 3 temporadas parado, se recuperando de uma lesão. Sem brincadeira, galera, faz sim esse tempo todo que o Breno está no Vasco se recuperando de uma lesão. É impressionante, coisas que só acontecem em São Januário. E o pior é que o salário do Breno é um dos maiores do elenco. Isso ele mesmo sem jogar, sem entrar em campo. O contrato de Breno com o Vasco se encerra no fim de dezembro de 2020. E a partir daí, ele não será mais jogador do Vasco. E uma coisa que eu tenho certeza é que o contrato dele não será renovado. E o segundo jogador dessa lista, que também está de malas prontas para deixar São Januário em breve, em pouco mais de 2 meses, é o lateral esquerdo Ramon. Mais um que está há 2 ou 3 temporadas, eu já até perdi as contas, sem jogar, se recuperando de uma contusão. Ramon está há anos no Vasco recebendo um alto salário sem sequer pisar no gramado. Ramon também tem seu contrato encerrado com o Cruz Maltino no final de dezembro de 2020. E assim como o Breno, ele não deve ter o seu contrato renovado. Às vezes eu até creio, cara, que esses jogadores vão encerrar as suas carreiras, já que eles não conseguem mais jogar futebol. E é triste, pois são jogadores que, se estivessem em condições de jogo, certamente seriam titulares no Vasco. Eles são melhores do que os que estão entrando em campo, mas não conseguem mais voltar de suas lesões. E o terceiro nome dessa lista que deve deixar o Vasco, esse também vai deixar muitos torcedores felizes, entusiasmados, é o lateral direito Iago Pikachu. Só que ele vive uma situação diferente dos outros, pois o Pikachu tem contrato com o Vasco até o fim de 2021. Mas o que deve acontecer? Por conta das péssimas atuações dele em 2020, o Vasco aguarda propostas de mercados alternativos pelo jogador. E uma dessas propostas seria do futebol russo, que o Vasco aguarda ainda essa semana para negociar Iago Pikachu. Pikachu é um jogador que, na minha opinião, nunca acrescentou em nada no Vasco, mas antes ele marcava alguns gols. A diferença é que esse ano ele não fez nenhum gol, e aí para muita gente que analisa futebol só por fazer gols, por coisas assim, acabou também começando a criticá-lo. E cara, Pikachu nunca teve condições de vestir a camisa do Vasco. É algo assim que me deixa abismado ele ter passado tanto tempo como titular do Vasco. E o quarto jogador que você também deve ficar bem feliz em descobrir que vai sair do Vasco é Lucas Ribamar. Sim, galera, o contrato de Ribamar com o Vasco se encerra no final de dezembro de 2020. Então ele nem vai terminar o Campeonato Brasileiro de 2020 jogando pelo Vasco. É um jogador limitado, um dos piores jogadores do elenco, se não o pior, e que recebe um alto salário há de se destacar. Ribamar não deve ter seu contrato renovado e em breve, daqui a alguns meses, 2 meses no máximo, ele não será mais jogador do Vasco. E já quase chegando ao fim, galera, temos um jogador que também vai deixar o Vasco, que vai deixar muitos torcedores felizes. Todo mundo agora que vai sair vai deixar os torcedores felizes porque, meu Deus do céu. E estamos falando de Felipe Bastos, mais um jogador que vai ter o seu contrato encerrado no final de dezembro de 2020 com o Vasco e que também não deve ter o seu vínculo renovado por conta das péssimas atuações e por conta também do torcedor não engolir mais o Felipe Bastos. Ninguém mais aguenta ver o Felipe Bastos vestindo a camisa do Vasco. É um cara que se diz vascaíno e tudo mais, só que dentro de campo é um péssimo jogador. E por fim, temos a situação que é a mais complicada, a de Martim Benítez, jogador que está emprestado ao Vasco até o fim do ano e que o Vasco corre para exercer o poder de compra.
Benítez caiu nas graças da torcida de maneira muito fácil porque vem fazendo boas atuações e é o jogador mais importante do Vasco e também o mais caro. O Independente, clube que detém os direitos econômicos de Benítez, pede algo na casa dos 4 milhões de dólares para vender o jogador para o Vasco. 4 milhões de dólares dá algo perto dos 22 milhões de reais, então é um valor bem alto para o Vasco conseguir pagar. E uma coisa que pode agravar mais ainda essa situação é que o time argentino quer esse valor de imediato, o Independente não quer um valor tipo parcelado em 10 vezes. E isso, claro, complica mais ainda a situação para Benítez continuar no Vasco. Martim Benítez já declarou publicamente, já deixou claro para todos que ele quer permanecer no Vasco, que ele quer ficar anos e criar raízes dentro de São Januário. Mas existe essa situação financeira que pode acabar fazendo o jogador deixar o clube. Lembrando que o Independente já disse que tem clubes brasileiros interessados em Martim Benítez e também times do exterior que querem contratar Benítez e que tem mais poder financeiro do que o Vasco. Então aí é a hora, sei lá, do torcedor se unir, fazer uma vaquinha, do Vasco pegar o empréstimo com o Banco BMG, que é o seu patrocinador, algo do tipo, para manter Benítez, porque vai ser uma perda bem grande se deixar ele sair. O Vasco demora para contratar um bom jogador e quando contrata o cara já pode sair sem mesmo terminar um campeonato brasileiro completo. Bem complicado. Então galera, esse é o vídeo de hoje, os jogadores que podem deixar o Vasco em breve no final do ano. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço do Francesco, é nóis e fui!